Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Daniel 3:4 diz assim: Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os homens ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os deuses, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pela qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e de tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei.
e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pela qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu ia ler só alguns versículos, mas não tive condição de parar. As fornalhas da vida nos surpreendem, e essa é uma fornalha que surpreendeu a vida desses 3 jovens. Ergue-se a majestosa Babilônia do poderoso, truculento Nabucodonosor. Toda a terra está sob o domínio desse arrogante, desse poderoso império. Nabucodonosor é um homem embriagado pelo poder. Ele não está somente satisfeito e não se contentou apenas em ser rei, mas ele desejou ser mais, ele desejou ser Deus, fez questão de ser adorado e de ser e manifestar-se como o próprio Deus aqui na terra. E ele deseja que os seus deuses, fabricados por ele, sejam adorados. O poder dos tiranos, dos déspotas, tem essa intenção. Eles querem mais do que mandar, eles querem ser adorados, que as pessoas se curvem a ele, e não encontram limites para isso, em colocar os seus planos em ação. O único limite que eles encontram é quando se deparam com aqueles que têm fidelidade ao Senhor. Esses conseguem estabelecer limites às arrogâncias e às prepotências desse tipo de gente que pensa ser Deus. E eu quero te dizer alguma coisa nessa manhã, que a fidelidade desses jovens é algo inegociável. Eles não abrem mão de serem fiéis ao Senhor. Eles não vendem a consciência. Eles não se curvam às imagens de Nabucodonosor. Eles não se prostram a esse rei. Preferem morrer do que a infidelidade a Deus. Estão prontos para morrer. Estão prontos a perder a própria vida, mas não pecar. Fidelidade a Deus, meu irmão, minha irmã, você que me ouve pela internet, fidelidade a Deus vai acarretar em oposição e acusação. E é o que esses jovens estão passando. As pessoas invejosas, elas tentam se promover usando a sua vida e buscando a destruição dos concorrentes. E está aqui. Chegaram homens caldeus e influenciaram o rei, provocando de forma invejosa a destruição dos judeus. Tu não sabes, ó rei, tu vives eternamente, e tem uns homens aí que não fizeram caso de ti, das tuas ordens. E fidelidade a Deus é algo inegociável. Nós negociamos muitas coisas, nós abrimos mão, mas alguns critérios, alguns princípios são inegociáveis. Não abra mão. Jesus falou com os seus discípulos, que a gente pensa que é um verso que Jesus está falando que crente é bobo. Se baterem do lado da face, vire o outro lado. É ser bom, é ser vai com as outras, né, como diz o clichê.
Não, é ter rigidez de caráter. Pode bater de um lado, pode bater do outro, mas eu não me curvo, eu não retrocedo, eu sigo confiando no Senhor. Vida com Deus não é fácil. Vida com o Senhor é oposição a tudo que é errado. E por isso somos confrontados. E qual é a consequência da fidelidade a Deus? Fidelidade a Deus para esses jovens é serem conduzidos à fornalha, à cova dos leões, à prisão. E não abriram mão disso. Fidelidade a Deus pode te levar para a cruz. E Jesus experimentou na própria carne. E o nosso compromisso? Qual é o nosso compromisso? Não é com sucesso. O nosso compromisso não é mostrar que somos melhores do que os outros. O nosso compromisso não é mostrar para as pessoas que elas devem vir para a nossa igreja, porque o nosso louvor é maravilhoso, porque aqui a gente canta muito bem. O nosso compromisso é com fidelidade ao Senhor e com princípios do cristianismo que não podemos abrir a mão, visitar as viúvas, acolher os órfãos, matar a fome dos necessitados, dar um copo d'água para aquele que está com sede. É assim que as pessoas devem ser atraídas para a mensagem do Evangelho. Assim que as pessoas devem buscar o Senhor. Não porque é um show, mas porque é compromisso com a palavra de Deus, com fidelidade ao Senhor. Deus espera sucesso de nós? Não. Deus espera uma verdadeira adoração no templo, como aquela mulher em João, no Monte Gerizim. Não, Deus espera um espírito, um coração quebrantado, um espírito verdadeiro que louve ao seu nome. Deus espera a obediência, Deus espera a fidelidade. Para esses 3 jovens, agradar a Deus é mais importante do que preservar as suas próprias vidas. Para esses 3 jovens, mesmo que a fidelidade ao Senhor os leve para a fornalha, não abrem mão disso. Para esses 3 jovens, para Daniel, mesmo que sigam em direção à cova dos leões, mesmo que seja para perder a própria vida. E aí, algumas coisas eles nos ensinam. Devemos mostrar firmeza nas nossas atitudes, seriedade, fidelidade ao Senhor. Mesmo quando vier o questionamento. Mas o evangelho que nós ouvimos atualmente é que conseguimos mudar esses cenários. Eu quero te dizer, para quem ouve uma pregação triunfalista, Sadraque, Mesaque e Abednego não mudaram a realidade. Eles enfrentaram a fornalha 7 vezes mais acesa, mas saíram ilesos porque confiaram no Senhor ao ponto de entregar as suas próprias vidas. E chegou o questionamento, versículo 14. É verdade que vós não servis aos meus deuses, nem adorais aos meus deuses? Uma coisa eles nos ensinam. Esses jovens não entram numa discussão infrutífera. Existe uma coisa que destrói mais relacionamento, festa, celebrar o Senhor, do que discussões infrutíferas. Discutir se o cabo está assim ou está desse jeito, que tem esse negócio verde e não tem esse negócio verde. Nunca entre em debates infrutíferos, porque não vão te levar a lugar nenhum. Verso 16, eles nos mostram isso. Ó Nabucodonosor, é verdade que vós não servis nem adorais aos meus deuses? Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. É preciso ter muita confiança em Deus para, diante de um truculento imperador, dizer para ele que não precisa falar nada. Quanto a isso, eu não preciso te responder. Nunca entre em discussões infrutíferas na casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Nunca entre, porque vai criando um vácuo, um buraco,
vai gerando distanciamento e a gente vai plantando aquilo que não deveria ser plantado. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos ensina que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de bom tom, tudo que é respeitoso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quanto a isso, não precisamos defender o Senhor, não precisa, porque Deus não necessita de advogado, nós precisamos honrá-lo, nós precisamos dar testemunho com a nossa própria vida, com a nossa postura diante das dificuldades. Verso 16, quanto a isso nós não precisamos, não necessitamos te responder, porque você não foi chamado para ser advogado de Deus, você foi chamado para ser testemunha, e testemunha entrega a própria vida na fornalha para mostrar a sua confiança no Senhor. Eles não defenderam Deus, eles não defenderam a própria reputação, eles apenas testemunharam sobre Deus, estavam prontos a morrer, a nunca serem fiéis ao Senhor. Não defenderam a reputação de Deus, apenas obedeceram. Você deve ter uma fé sem arrogância, você deve ter uma fé que nunca mostre para as pessoas que você é melhor. Verso 17 é um tapa no nosso rosto daquele que acha que determina as coisas para Deus, daquele que faz exigências ao Senhor. Verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que é isso? Confiar. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se não, continuarei confiando. Mas nós ouvimos um discurso de que é possível inverter os impossíveis da vida, de que é possível mudar as coisas, e determinamos para Deus. E esses jovens, com o seu testemunho, com a sua confiança, se Ele quiser, Ele fará. Se não, eu continuarei confiando, eu não me curvarei. Há conforto se curvar as imagens do rei Nabucodonosor. O que custa? Só dar uma descidinha lá, prostrar e se levantar, só há conforto. Mas eles não abriram mão de conforto, não abriram mão da fidelidade por conforto a Deus. Esses três jovens estão dizendo o seguinte: Deus pode fazer, Deus pode nos livrar. Eles não dizem Deus o fará. Eles não se aproximam de Nabucodonosor e falam assim: eles não sabem, ele não sabe com quem ele está falando. Ele está falando com o filho de Yavet Sidkenu, eles estão falando com o Filho do Altíssimo. Não, quanto a isso nós não precisamos te responder. Deus pode nos livrar se Ele assim quiser, mas nunca afirmam que Deus fará. Por quê? Nós não somos donos da agenda de Deus, nós não estabelecemos nada para Ele, nós não determinamos nada. Existe uma coisa mais simples e mais fácil do que servir a Deus, é só crer. O que eu preciso fazer? Crer. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. O que eu preciso fazer para continuar? Ter fé. Entramos em rituais, em maneiras como deve servir ao Senhor? Não. Tarefa é fé. É isso que a reforma protestante anunciou. É só fé, é só crer em Deus. E se piorar? Eu já estou num reino distante,
Eu estou submetido, estou no desterro, eu estou submetido às leis do rei. Eu estou distante da minha casa, da minha terra. O rei estabelece quando todos os instrumentos forem tocados, anunciados, eu devo me prostrar a ele, as imagens. Como se não bastasse, quem não se prostrar diante das imagens será lançado numa fornalha de fogo. Poxa, vai piorar, vou te dizer isso. Vai piorar. Como dizia lá no Corpo de Bombeiros, como diz no Corpo de Bombeiros, não há nada tão ruim que não possa piorar. É uma verdade na vida. Vai piorar, o que fazer? Vai piorar, qual a sua alternativa? Retroceder? Dizer para Nabucodonosor, estou arrependido daquilo tudo que eu falei, eu esqueço aquilo tudo que eu disse sobre Deus, eu vou me prostrar para me livrar dessa fornalha. Não, vai piorar, o que fazer? Permanecer firme, inabalável, porque no Senhor nada é em vão. Na fornalha da vida, quando as coisas parecem difíceis, elas tendem a piorar. Que isso, pastor? Não precisava ouvir isso essa manhã. Verso 19, não vão se curvar? Não. Ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais do que se costumava. E não somente isso, atasse os jovens. Uma coisa é sofrer, uma coisa é passar no asfalto quente, pulando, né? Outra coisa é ser amarrado e lançado no asfalto quente, imagine. Piorou. É uma fornalha 7 vezes mais acesa e ainda atados. Eles não tinham nem a capacidade daquilo que nós fazemos com frequência, que é espernear. Nem espernear eles tinham essa possibilidade. É uma fornalha 7 vezes mais acesa e ainda atados. Porque espernear, meu irmão, minha irmã, é uma fuga que o corpo tem para se livrar de algumas angústias, de algumas coisas que te fazem mal. Quem nunca recebeu uma advertência do chefe? Quem nunca ouviu um comentário que te desagradou? Aí você saiu no elevador, no corredor e esperneou, você reclamou. Você aliviou um pouco as suas dores. Aqui, nem alívio lhes restava. 7 vezes mais acesa, atados. Fidelidade a Deus nos afirma o seguinte: nunca retroceder, nunca voltar atrás. Quem coloca a mão no arado não tem tempo para olhar para trás. É foco, é objetivo, é olhar para frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania em Cristo Jesus. Prossigo olhando para frente. Paulo entendeu isso quando estava lendo os gregos, porque eles trilhavam o caminho, queremos chegar naquela ilha, e eles chegavam. Prossigo para o alvo, eu tenho foco, eu tenho alvo. Albert Einstein falava isso: tenha um objetivo na vida e vá atrás dele, você vai conseguir. Você deve fazer o que é certo. As consequências, deixe para o Senhor. Eu aprendi isso com um pregador. O day after, deixa para Deus. Faça o que é certo. Prossiga em fazer o que é certo. O resto, as consequências, deixe com Deus. Como será? Eu preciso fazer dessa maneira, eu preciso me organizar. As consequências, abandone-se nas mãos do Senhor. Retroceder nunca, continuar firme sempre, porque no Senhor nada é, como eu falei já há pouco tempo atrás, nada é em vão. Devemos ser fiéis a Deus por quem Ele é, pela maneira como eu o sirvo, não pelo que Ele vai fazer. Não porque Ele vai me tirar da fornalha. Esses homens não esperavam isso. No coração, no pensamento deles era a morte. Fornalha 7 vezes mais acesa. Sabe por quê?
cabe-nos somente obedecer e confiar e não administrar consequências. Porque se Deus mandou, vá em frente. Ir para a fornalha, como vai ser? Deve ser muito quente lá dentro. Aqueles jovens não estavam a serviço de Deus por causa dos benefícios, porque até agora benefícios eles não tiveram nenhum. A vida desses jovens não girava em torno do bem-estar deles, eles não tinham conforto, eles não tinham luxo. Hoje as pessoas buscam ao Senhor por causa das dádivas alcançadas, por causa dos benefícios que Ele tem para nos proporcionar. Nabucodonosor tentou intimidá-los, Nabucodonosor tentou amedrontá-los, Nabucodonosor disse para eles: nenhum Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Mas eles não defendem a reputação, eles apenas obedecem, eles honram ao Senhor por aquilo que Deus é. E não abriram mão disso em nenhum momento. Consequências pertencem a Deus. O nosso dever é fazer o que é certo, continuar fazendo o que é certo, não importa o custo, é obedecer. Muitas vezes, Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Muitas vezes Deus não nos protege de certas dificuldades, mas leva-nos até determinado momento difícil da vida, como Ele falou para o rei Ezequias: eu te dei isso tudo, te livrei, mas eu me resguardei um pouco para saber aonde estava a sua confiança em mim. Deus não nos livra de alguns problemas e a gente pede a Ele: o Senhor poderia me prevenir disso? Não. Ele nos livra nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem. E nós fizemos essas orações constantemente. Não deixa isso acontecer não, Senhor. Olha só, previne o seu povo. Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha 7 vezes mais acesa. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que esses 3 jovens fossem acusados de maneira invejosa. Deus não impediu a fúria do rei, nem o fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Deus não os impediu de nada disso, mas Deus os livrou da provação, Deus os preservou da provação, Deus livrou esses moços da ameaça. Deus não os impediu de cair da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Então creia, confie no Senhor. Agora, provação e crise é a oportunidade para iniciar um processo de mudança. Alguns momentos da vida nós precisamos, como aquela mulher que perdeu uma moeda, acender a lâmpada, varrer e procurar organizar a casa. Crise gera isso, é iniciar um processo de mudança. Na provação, Deus vai fazer isso. Só confia e só muda quem está aberto a ouvir a voz de Deus e entender: eu preciso mudar. Deus transforma instrumentos de morte em instrumentos de livramento. Eles foram atados e jogados no fogo, correto? Atados com as suas próprias túnicas, jogados no fogo. Deus usa instrumentos de morte para gerar libertação. Deus usa períodos difíceis da sua vida para mudar radicalmente e transformar o cenário de desesperança que você vive. Algumas turbulências que enfrentamos e dificuldades que sofremos, depois de um certo tempo, a gente constata o seguinte: aquilo era uma casca de tartaruga que eu carregava, foi um livramento. O fogo os libertou das amarras,
O fogo os libertou da forma como estavam manietados e Deus os livrou do fogo. O fogo queimou as cordas que os prendiam. O fogo os libertou das cordas e Deus os libertou do fogo. Então use a dificuldade, use a crise, use o momento difícil para entender o que Deus está fazendo para provocar uma libertação. Eles não foram tirados do fogo, eles saíram do fogo. É assim que Jesus orou. Foi assim que o Senhor orou. Eu preciso entender a minha tentação, eu preciso entender a minha dificuldade. Eu não posso pedir a Deus que me livre, mas que eu saiba suportar e passar por ela. Eles não foram tirados, eles saíram. Nabucodonosor se aproximou e falou: saiam, podem vir. Foram jogados presos e saíram livres. Foram jogados sem nenhuma perspectiva de futuro e saíram com Deus sendo exaltado pelo próprio truculento rei. A dificuldade liberta, a dificuldade transforma caminhos, a crise abre oportunidades. Oh, a intervenção de Deus é miraculosa. O fogo os livra das cordas e Deus os livra do fogo. Quando todos os recursos da terra acabam, só nos resta os recursos de Deus. Quando todos os recursos da terra acabam, nos encontramos com o socorro de Deus. Verso 24 e 25, eu vou ler. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos e que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quando todos os recursos da terra estão extintos, Deus proporciona oportunidades, Deus envia o seu socorro. Na fornalha, somos desafiados a esperar um milagre de Deus, e só isso. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele marca encontros conosco dentro da fornalha. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele passeia conosco dentro da dificuldade. Então para com esse discurso que estou sozinho, que estou abandonado, que ninguém me ama, que sou discriminado, porque o Senhor está contigo por onde quer que andares. Aí temos 2 escolhas: ficar fora da fornalha com Nabucodonosor ou dentro da fornalha com Deus. Você escolhe. Eu prefiro estar dentro da fornalha com o Senhor e caminhando com Ele, porque lugar de prova é lugar de comunhão intensa com o Senhor. Assim era o deserto, precisavam reavivar, reanimar o seu relacionamento de Deus. O lugar do calor irresistível, escaldante, é lugar de comunhão com o Senhor. É lugar de contar somente com Ele. Momento de lutas impossíveis é lugar de encontro com o Senhor do impossível. Deus vem ao nosso encontro no momento de aflição. E eu vou continuar essa pregação semana que vem. Ainda tem umas 4 folhas aqui. É lugar de encontro. É lugar de ouvir do Senhor o que espera, o que eu preciso fazer. Quando você passar por uma provação, e se você está passando por ela agora, eu quero te deixar tranquilo, eu quero te animar também, né? Dizer que só vai piorar. Quando passar por um momento de crise, fique tranquilo, porque sempre chega a hora de ser promovido. Vamos ler o 26 ao 30 para a gente encerrar. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo
Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Faça um decreto pela qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Verso 30. O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus conserta histórias. Deus organiza as coisas. Crê somente. Tudo vai para o seu lugar. Você vai prosperar se confiar no Senhor. Quando você é fiel a Deus, o nome dele é exaltado, e esse deve ser o princípio que precisamos buscar, que o nome dele venha a ser exaltado. Sair da fornalha não significa somente receber a minha vida de volta, receber o meu corpo que não foi chamuscado pelo fogo, mas reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao Senhor por parte até dos nossos inimigos. Verso 28, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois da fornalha, um grande reconhecimento. Espera, pois, pelo Senhor teu Deus. Israel, digo eu, espera, pois, pelo Senhor teu Deus. O rei que decreta a morte é o rei que faz prosperar. Aqueles que te perseguem, Deus poderá usá-los para transformar a sua vida. Seja testemunho. Mostre a sua confiança no Senhor. Aqueles que te lançam na fornalha de fogo 7 vezes mais acesa, Deus vai usar para transformar a sua vida quando você sair da fornalha. Vamos ficar de pé. A gente às vezes passa por uma provação e a gente só sabe falar de Deus. Uma provação na crise, igreja, segunda, terça, aqui culto, quarta, segunda oração, quarta culto, sexta tem reunião com estudo e domingo culto. Ou seja, para 2 anos nós temos muitas programações, muitas. Mas quem está na prova fala assim: pastor, tem que ter culto terça também. Quinta também, pastor. Preciso estar na igreja. Aí ela passa da prova e eu fico aqui, né, fazendo culto, porque ela foi embora. Aí tem que ter sensibilidade para julgar. Quero dizer que quando nós estamos num momento difícil, a gente está ali toda hora. Senhor, Deus, lê a Bíblia toda de novo. Aí dá aquela relaxada. Fica longe. Esses jovens, eles dizem uma coisa importante para nós. Antes da crise da fornalha, permaneceram fiéis ao Senhor. Não determinaram nada, confiaram em Deus. Eles não falaram para Nabucodonosor: Deus vai nos livrar, isso aí para ele é fácil. Falaram isso? Deus às vezes diz não para nós. Moisés foi usado por Deus e recebeu não de Deus. Você não vai entrar na terra. É preciso entender essas negativas de Deus também. Aonde é preciso ter mais fé? Aonde é preciso ter mais fé? Ver a fornalha nem acender e falar para Nabucodonosor: você não vai botar nada, porque Deus vai te matar antes disso.
confiar e dizer para Ele, se Ele quiser, Ele faz, se Ele não quiser, eu continuarei confiando nele. Quanto a me curvar, não vou me curvar, Nabucodonosor. Tenho princípios na minha vida. E aí eles atravessam todo esse momento difícil e o rei os fez prosperar. Permaneceram fiéis ao Senhor. Continuar a história você vai ver. Permaneceram íntegros no seu relacionamento com Deus, antes e depois. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que nós pedimos que Tu venhas passear e nos encontrar nessas fornalhas que estamos atravessando. Às vezes o calor nos sufoca, mas depois de um tempo nós vamos notar e perceber que grandes coisas o Senhor fez. Livra-nos de todo mal, proteja-nos, Senhor, zela pelo Seu povo, e que nós cremos que não seremos protegidos e prevenidos dessas fornalhas, mas que o Senhor estará lá conosco. Mas que alguém seja usado pelo Senhor depois do nosso testemunho, como Nabucodonosor aquele dia disse para aqueles jovens: saiam daí, venham, porque não há Deus como o de vocês. Que a nossa vida, nosso exemplo de fé venha refletir isso, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.